Pessoal, tudo bem? Aqui é o Raul Martins. Sejam bem-vindos a esta segunda aula, a este segundo vídeo introdutório sobre D.K. Chesterton. No primeiro vídeo introdutório, eu falei um pouquinho sobre a importância de D.K. Chesterton, a importância do autor, da pessoa de Chesterton. E eu dei 4 razões para que nós, brasileiros, perdêssemos ou gastássemos ou ganhássemos tempo, na verdade, lendo este autor inglês da primeira virada do século XX, do início do século XX, na verdade. E agora, neste segundo vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho mais aí já sobre a obra específica de Chesterton, a sua magnum opus, a sua obra principal e também mais famosa, que é Ortodoxia. E se no primeiro vídeo eu dei 4 razões para lermos Chesterton, eu gostaria de dar, neste segundo vídeo, 4 razões para lermos Ortodoxia de D.K. Chesterton. Então fiquem comigo, vai ser uma aula breve, sem muitos rodeios, e eu espero também que útil para vocês. Então, o primeiro motivo, a primeira razão para que você que está querendo começar a ler Chesterton, ou que já leu Chesterton, para você começar lendo e para você ler agora, se bobear hoje mesmo, começar a ler Ortodoxia, é o seguinte: Ortodoxia foi a obra que abriu as alas, que abriu espaço para a renovação intelectual cristã do início do século XX. Então, se vocês derem uma estudadinha sobre a situação cultural da Inglaterra e da Europa no geral, no final do século XIX e início do século XX, e na Inglaterra principalmente, especificamente, a era vitoriana, vocês vão perceber que a antirreligiosidade, o anticlericalismo, o ateísmo mesmo, se não um ateísmo de fato, o ateísmo pregado, o ateísmo militante, vocês vão ver que a atmosfera era extremamente hostil à fé cristã, era extremamente hostil à Igreja Católica, às igrejas protestantes históricas. Havia um movimento, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, de teologia liberal, encabeçada pelo reverendo Campbell, que, por exemplo, dizia que a religião tinha de ser adequada à modernidade, tinha que ser adequada ao estilo de vida do homem moderno, e ele equiparava, inclusive, a religião com o socialismo. Vocês vão ver que o cientificismo, a crença de que a ciência, ou as ciências no geral, explicam e controlam o todo da existência humana, estava muito em voga também. As diversas ramificações vagas do evolucionismo, essa ideia do progresso automático, isso de um lado. E do outro lado havia todo aquele pessimismo, aquele cinismo dos artistas, que fugindo dessa segurança falsa, que eles sabiam ser falsa, que davam às filosofias modernas, eles escapavam de volta para o seu mundo interno, para o subjetivismo, ou então caíam de fato na gandaia, no álcool, no sexo desenfreado, etc, etc. Então essas tendências todas, tanto de um lado quanto do outro, nos dois extremos se tocavam na sua recusa mútua dos dogmas, da fé e da moral cristã. E Chesterton, com Ortodoxia, ele quebra o gelo. Ele é como um navio navegando em um oceano congelado, cheio de icebergs. Ele quebra os blocos de gelo e abre espaço para outros. Então, a Ortodoxia, na cultura em geral, exerceu um efeito enorme, impacto difícil de ser, inclusive, precisado. Foi depois de Ortodoxia que vieram muitos autores cristãos, e vários autores cristãos importantíssimos daquela época, um pouquinho posteriores, e até hoje são enfáticos em reconhecer a importância que teve a Ortodoxia nas suas vidas, nas suas obras, e etc. Segundo ponto, Ortodoxia é talvez a melhor obra de introdução à filosofia que haja por aí. E isto por ser a mais sintética e envolvente, ou seja, é a obra que mais fala com menos. E envolvente é uma obra interessante.
ela envolve o leitor. E é envolvente porque, abre aspas, Chesterton, precisamos sempre manter isto em mente, está contando uma história. Ortodoxia é um conjunto de imagens mentais, uma sequência quase teatral de cenas de vida intelectual, parte do enorme apelo que o livro exerceu sobre aqueles que primeiramente lhe reagiram de modo positivo está precisamente no fato de ele prender a atenção como se for um drama pessoal. Então é um livro muito, muito interessante, muito alarmante também. Salvo engano, o nome do autor é Nicholas Carr. O nome do livro é Shallows. Se eu não me engano é What the Internet is Doing to Our Brains. Shallows, ou vazios, ou ocos, o que a internet está fazendo com nossos cérebros. E neste livro, Nicholas Carr demonstra a diferença enorme entre o poder de atenção, o poder de foco que nós modernos temos, acostumados com diversos gadgets, com diversos aparelhos eletrônicos, com celular, com iPad, com notebook, com televisão, com a internet mesmo. A diferença enorme que há no poder de atenção nosso e de um antigo. Que o antigo tinha um poder de concentração infinitamente maior do que o nosso. E que para nós é até difícil de imaginar. Mas o que isso tem a ver com ortodoxia? Bem, tem a ver o seguinte: se você pegar qualquer outro livro de filosofia que seja um livro mais puramente didático, um livro sistemático de filosofia ou algo do gênero, vocês vão perceber que os livros são geralmente densos. Densos no sentido de serem de você não conseguir lê-los com fluidez, você demora, eles exigem muito de você, eles exigem muito do foco, da atenção, eles exigem no geral um leitor mais bem preparado, um leitor já mais calejado, um leitor já com uma experiência de leitura considerável. E não é assim com Ortodoxia. Ortodoxia é um livro fluido, é um livro, por assim dizer, até leve. Você consegue lê-lo rápido, ou pelo menos lê-lo rápido para o quão profundo ele é. Porque aí que está a coisa interessante. Ortodoxia, ele é um livro denso, só que ele é um livro denso, profundo, e ele é ao mesmo tempo legível. E ele é legível e fluido sem cair no outro extremo, que é o extremo de água com açúcar, de diluir o conteúdo dos livros para torná-los mais palatáveis, mais legíveis. Chesterton não faz isso. Ele nunca diminui o nível da argumentação, ou ele nunca dilui a sua filosofia, torna-a mais boba ou simplória. Não, é um livro profundo, denso, extremamente importante, indispensável, diria, mas é também legível, é bastante fluido. É um livro que te envolve como se fosse de fato o que a citação aqui do nosso escritor William Ogden diz. Ele te envolve. Você lê o livro como se ele fosse um drama pessoal, porque ele é de fato um drama pessoal. Ele é o drama pessoal de como Chesterton escapou da loucura moderna, encontrou alguns princípios da sanidade e mais tarde teve a descoberta curiosíssima de que esses princípios todos da sanidade que ele descobriu eram quase iguais, ou iguais mesmo, aos princípios do cristianismo. Então, sendo este drama vivo para o autor, ele transmite essa urgência, ele transmite a importância, ele transmite também a vida e a alegria de tudo o que ele discute. Então é um livro que vivifica, além de ensinar. Mas eu tenho que parar aqui, senão eu vou acabar pulando pro próximo, pulando umas duas razões já. Tá? Então, terceira razão. Ortodoxia é um relato de como Chesterton veio a perceber a enorme afinidade que havia entre a filosofia do senso comum e o cristianismo do homem comum. Então, eu já falei um pouquinho desse terceiro ponto no segundo ponto, mas vamos retomar aqui. Chesterton, lembrem-se, no vídeo anterior eu falei como Chesterton, se não me engano, a terceira razão para lê-lo é que Chesterton religava a classe intelectual da sua época
a classe, aquela classe do homem comum, que, como eu já falei também no vídeo anterior, é uma classe que não abarca apenas o homem, o camponês, o homem simples, mas abarca todos os homens que possuem a mentalidade do senso comum. E aqui é muito importante que na ortodoxia Chesterton descobre como estes princípios da filosofia, princípios que ele foi encontrando, como também já expliquei no vídeo 1, esses princípios que ele vai encontrando na cultura, um aqui, um autor, outro ali, a alegria em Walt Whitman, a alegria do combate e, portanto, da existência do mal em Stevenson, o princípio da democracia alimentado pela exuberância da gente simples em Dickens e assim e por aí vai. Como ele encontra esses princípios vários na cultura, ele vai depois descobrir que esses princípios encontrados por ele, sem nenhum auxílio da religião, da teologia ou da boa filosofia, ele descobre que tudo isso era basicamente a religião. E que esses princípios eram não só a religião cristã, estavam todos lá na religião cristã, a alegria do cristão, por exemplo, combate contra o mal, né, obviamente em São Jorge, o combate contra o diabo, o demônio, a exuberância da gente pobre, da gente simples, como exemplificada, obviamente, pelo próprio Cristo, maximamente, mas também pelos apóstolos, etc. e tal. E ele descobre então que há uma ligação profunda entre a mentalidade, as disposições, o humor e o pathos geral do povão e as verdades mais elevadas do cristianismo e da filosofia clássica. Então essa ligação que ele descobre, ele mais tarde vai tentar, durante toda a sua vida, religar um ao outro. E a ortodoxia é a sua tentativa mais bem acabada de fazer isso. E, na minha opinião, é uma tentativa que logrou sucesso máximo. E para nós cristãos, para você, por exemplo, o que isso tem a ver com você? Tem a ver basicamente porque, no nosso caso, é o caminho inverso. Ele vai mostrar no livro Ortodoxia como aquelas verdades cristãs que nós aprendemos, ou na catequese, ou na escola dominical, ou seja onde seja, elas têm uma raiz profunda no bom senso, no senso comum, e elas têm uma ligação profunda com as pessoas, mesmo as pessoas não cristãs. E isso abre um terreno fantástico para a evangelização, por exemplo, ou então ele dá força, ele sustenta a nossa fé de um modo fantástico. Esse é o terceiro ponto. E agora vamos para o quarto ponto, a quarta razão para lermos G.K. Chesterton. A quarta razão é: ortodoxia mostra a vida formidável que há na ética cristã. É um verdadeiro tônico, uns 1000 litros de Red Bull teológico. Aliás, o livro foi escrito explicitamente para demonstrar que o cristianismo é a melhor fonte da vitalidade e da ética sólidas, para provar que o equilíbrio necessário entre a total previsibilidade, tédio, enfado, morte, e a previsibilidade zero, pavor, confusão, morte, era atingida no romance cristão. A adrenalina aventurosa junto com a aconchegante segurança, o espanto e o acolhimento. Então este é o quarto ponto, a quarta razão para alguém ler ortodoxia. Ortodoxia mostra a vida, o brilho, a exuberância admiráveis que há na ética e na virtude cristãs. Isto para nós, especificamente, do século XXI, que vivemos numa cultura pós-cristã, numa cultura que guarda resíduos do cristianismo, mas todos eles esvaziados já da vida cristã de fato. Isto para nós, que experimentamos o cristianismo no geral como uma religião morta, como uma série de preceitos que hoje em dia, aliás, já não fazem o menor sentido. Isto para nós é essencial. Chesterton mostra como a vitalidade, como a ética, como a moral cristã,
que para o mundo alarga é uma coisa tacanha, é uma coisa enfadonha, é uma coisa morta, é uma coisa que prende, que agarra, que restringe. Ele mostra como isso tudo é falso, que todas as filosofias caracteristicamente modernas é que levam a este tipo de moralidade tacanha, ou que levam mesmo à paralisia da vontade. Chesterton demonstra, e no ato de escrever demonstra por si mesmo, como ser cristão é uma coisa viva, vivaz, é uma coisa que tem cor. Aqui vale lembrar o que ele diz, por exemplo, sobre matrimônio cristão, que ele é branco. Ele não e o branco é uma cor tão viva quanto qualquer outra cor, e talvez a cor mais viva de todas. Então a santidade cristã, foi aqui em ortodoxia que pela primeira vez eu tive esse senso da grandeza da santidade cristã, da grandeza da moral cristã, e de como, se compararmos a moral cristã com outras moralidades, especialmente moralidades seculares, estas empalidecem, estas ficam ridículas, tornam-se picuinhas perto da vida, da exuberância e de quão fantástica é a ética cristã. Então isso também Chesterton ele mostra com maestria inigualável, sem par aqui neste ponto, como a ética cristã é viva, como ela brilha, como ela é interessante, como ela envolve, como ela é poética, como ela é romântica. Então aqui temos 4 motivos para ler-se Ortodoxia. Eu vou recapitulá-los rapidamente. Então, ponto 1. Foi a obra que abriu as alas para a renovação intelectual cristã do início do século XX. Então teve uma importância contracultural e histórica enorme. 2. É talvez a melhor obra de introdução à filosofia que exista, principalmente para nós do século XXI. 3. É um relato de como Chesterton veio a perceber a enorme afinidade que havia entre a filosofia do senso comum e o cristianismo do homem comum. Então este a perceber-se de como o homem comum, tanto no sentido temporal, daquela mentalidade do senso comum, quanto no sentido de povão mesmo, como há uma ligação profunda entre as verdades mais elevadas e a gente mais simples. 4. Ortodoxia mostra a vida formidável que há na ética cristã e como o cristianismo abre aspas, a melhor fonte da vitalidade e da ética sólidas. Fecha aspas. Então, maravilha, já pegamos 4 razões para ler Ortodoxia, mas até agora eu mais falei e eu não dei nenhuma palhinha. Eu vou dar uma palhinha só de uma passagem do livro para que vocês entendam, para que você entenda que eu não estou aqui exagerando, especificamente sobre esse último ponto da vitalidade da ética cristã. Então aqui, nesta edição da Eclesi, na página 74, eu vou ler aqui uma passagem e vou explicá-la brevemente. Página 74. O mundo moderno, isso no 3º capítulo, a ética do país das fadas. Então vamos lá. O mundo moderno, como o descobri, estava pronto para o calvinismo moderno, para a necessidade férrea das coisas serem o que são. Mas quando cheguei a questioná-los, os modernos, não tinham realmente prova alguma dessa inevitável repetição das coisas na natureza, exceto o fato de que as coisas se repetiam. Só que a simples repetição tornava as coisas para mim ainda mais estranhas e não mais racionais. Então Chesterton está aqui falando de como os modernos diziam que porque a natureza se repete, ela era mecânica. Então o sol se levanta todas as manhãs porque o mundo é mecânico. O mundo é como um relógio a que Deus deu corda e deixou lá funcionando sozinho, ou seja, era morto. Só que era como se, tendo visto um nariz exótico na rua,
e o rejeitado como um acidente, logo visse mais 6 narizes com a mesma forma exótica. Certamente entreteria por um instante a ideia de que se tratava da obra de alguma sociedade secreta local. Que um elefante tivesse uma tromba era estranho, mas que todos os elefantes tivessem trombas começava a indicar uma trama. Claro que se trata somente de uma emoção, e uma emoção ao mesmo tempo sutil e persistente, mas a repetição da natureza parecia às vezes ser uma repetição excitada, como a de um furioso diretor de escola que repetisse a mesma coisa indefinidamente. Vou pular aqui um pouquinho. Todo o materialismo triunfante que domina a mente moderna se sustenta em última instância sobre um pressuposto, e um falso pressuposto. Ele supunha que se uma coisa se repete indefinidamente, ela é provavelmente morta, e a engrenagem de um relógio. As pessoas sentem que se o universo fosse pessoal, ele mudaria constantemente. Se o sol estivesse vivo, ele dançaria. E isso é uma falácia até mesmo em relação aos fatos conhecidos, pois a variância nos assuntos humanos geralmente emerge não da vitalidade, mas da morte, pelo fenecer ou pela quebra da força e do desejo. Um homem altera seus movimentos devido a algum leve elemento de cansaço ou fracasso. Entra em um ônibus porque está cansado de andar, ou anda porque está cansado de ficar sentado. O sol nasce todas as manhãs. Eu não levanto todas as manhãs, mas a variação não é devido à minha atividade, mas sim à minha prostração. Para colocar a questão nos termos de um provérbio popular, pode ser que o sol nasça regularmente porque nunca se cansa de nascer. Sua rotina pode emergir não da falta de vida, mas de um ímpeto vital. Isso pode ser visto, por exemplo, nas crianças, quando descobrem algum jogo ou piada que particularmente apreciam. Uma criança move suas pernas ritmicamente pelo excesso e não pela falta de vida. As crianças, porque têm uma vitalidade transbordante, porque são de um espírito intenso e livre, desejam repetição e a imutabilidade das coisas. Elas sempre dizem de novo. Então aqui só nesta pequena passagem, nessa breve passagem, Chesterton desvenda uma das coisas mais importantes para nós modernos, principalmente para nós que estamos sendo bombardeados sempre com essa ideia de que a rotina é uma coisa morta. Ele mostra que é o inverso, que a rotina, na verdade, inclusive a rotina da natureza, é sinal de vida e não de cansaço. Que quem é cansado, que quem está morto, muda. E muda porque se cansa. Mas a rotina, inclusive esta estabilidade do cosmos, este ciclo cósmico que vai se repetindo, nós não devemos olhar para ele de modo a imaginá-lo algo morto, porque ele se repete. Na verdade, pode ser que ele se repita porque Deus quer que ele se repita. Pode ser que haja uma vontade por trás do universo, sustentando a ordem deste universo. E quando nós lemos isso, nós criados nessa atmosfera cientificista, nessa atmosfera mecanicista, que diz que o universo ele é ordenado como um relógio ordenado, como como o motor de um carro é ordenado, ou seja, algo morto, que em si próprio não tem nenhuma vida, esta ideia mata tanto a poesia da vida quanto a religião. E Chesterton, neste breve trecho, ele inverte essa ideia. E ele diz, não, peraí, de fato o universo é ordenado, mas nós não sabemos explicar por que ele é ordenado. E, portanto, só podemos dizer que ele é ordenado por magia, ou seja, por alguma coisa que é inexplicável. E Chesterton, nesse breve parágrafo, ele inverte essa ideia mecanicista que leva à morte, que leva ao enfado, que leva a essa ideia de que a ordem é uma coisa tediosa, enfadonha, que nasce da morte e leva à morte. Ele inverte isso e nos põe de volta
na terra da vitalidade. E isso para mim foi importantíssimo, porque essa vitalidade que ele atribui à ordem, depois eu fui atribuindo a tudo da religião cristã, inclusive a moral sexual, coisas tão atacadas hoje em dia. Então eu quis ler esse trecho como um exemplo de como esses princípios que há aos montes no livro podem vivificar. Eles ensinam, mas também vivificam, fazem com que nós vivamos a vida de modo completo, de modo mais vivo. Tá bom, pessoal? Então eu espero que essa aula tenha sido útil. Eu gostaria apenas de fazer um pequeno lembrete de que este é o segundo vídeo introdutório de uma série de 3. Então vai haver mais um terceiro vídeo nos próximos dias, também gratuito, também aberto. E também não se esqueçam de que a próxima turma do curso sobre como ler ortodoxia, no qual eu faço uma leitura igual que eu fiz agora, só que do livro inteiro, já estão aí para serem abertas nos próximos dias. Então fique ligado. Caso você tenha gostado deste vídeo, se inscreva para não perder o próximo, para não perder a aula aberta e também para não perder o curso, que, se Deus quiser, há de ser muito frutífero e muito útil para você. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Me desculpem qualquer erro aí e nos vemos na próxima. Até mais!